Olá, marombeiros refinados, eu sou o Leandro Ost e vou ler aqui a postagem do Eduardo Correia, vou fazer o meu comentário refinado e queria que você deixasse aqui a sua opinião. Vou também deixar o direito de resposta aqui para a galera que participou dessa audiência do Senado, para o Romário, professor Maurício de Arruda, para quem quiser aqui participar, porque esse é um canal semidemocrático, mas quando a gente dá a opinião, a gente deixa também aqui o direito de resposta. Romário, se você quiser me ligar aí, bicho, fica... Ô peixe, fica à vontade aí, tá, mano? Eu vou situar aqui a galera o que aconteceu mais ou menos, vou ler a postagem do Eduardo, vou fazer o meu comentário refinado também. O que aconteceu foi o seguinte, nos últimos dias a gente teve aqui uma audiência pública no Senado a respeito do combate do doping em federações esportivas. O único representante de federação esportiva que estava lá é o professor Maurício de Arruda Campos, presidente da FBB, e ele tentou de todas as formas deixar que é um problema geral do esporte, não é só do bodybuilding, não sei o que. Ele falou isso mais de 50 vezes na audiência, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vocês podem acessar em qualquer momento. Só que como ele é o único representante de federação esportiva que estava lá, fica claro que é ele que está querendo criminalizar o negócio, não tinha mais ninguém ali. E como ele mesmo disse várias vezes, não é um problema só do bodybuilding, é um problema do bodybuilding porque a galera carrega o anabolizante no corpo, né? Aquilo fica muito evidente, mas ficou claro que não era nada disso. Foi uma tentativa de criminalização do esporte como a gente o conhece e como ele tem crescido no Brasil. Eu vou ler aqui a publicação então do Eduardo. Hoje tivemos o desprazer de assistir a uma audiência pública destinada a discutir o tema denúncias do uso de doping nos treinamentos e competições de fisiculturismo no Brasil. Esse circo não combate nenhuma causa. Todos nós sabemos da real intenção dessa audiência. O que é mais intrigante é que até ontem Maurício Arruda presidia os mesmos atletas que hoje são taxados de traficantes e criminosos. Eu vou parar aqui e vou fazer essa referência porque isso é muito importante. A IFBB, ela foi dividida há alguns anos atrás em IFBB Pro League e IFBB Elite Pro. A IFBB Pro League ficou na mão da NPC, que é uma entidade americana, que está na mão do Jim Manion. A NPC ela controla hoje o Mr. Olympia, o Arnold Classic, o Ohio, os principais shows. E a FBB Elite Pro ficou na mão do Rafael Santoja, que era o representante europeu do rolê, é o espanhol. Então ali a gente tem o Arnold Classic Europa, né, que é feito na Espanha, e outras competições também importantes, mas menos importantes do que a FBB Pro League, essencialmente porque a Pro League é a única que te dá direito a competir no Mr. Olympia. Então, né, tá claro isso. Só que o professor Maurício ele já era presidente da FBB antes dessa ruptura acontecer. E agora ele resolveu ter uma crise de consciência, foi isso. Mas aí cada um é que sabe, né? Então, o mais intrigante é que até ontem o professor Maurício presidiu os mesmos atletas que hoje ele taxou de criminoso e traficante aqui nessa audiência. Quem quiser assistir, eu acho que vale bastante a pena. Lamentável os argumentos utilizados por ele para encobrir seus reais interesses. A IFBB no Brasil é uma entidade ultrapassada que não atende às necessidades dos atletas e não nos representa. E aqui embaixo você tem uma série de gente importante comentando, como o antigo presidente da arbitragem, o André, o Sardinha, Fábio Labá, treinador Kaká, Jair Gomes, puta, um monte de gente mesmo, inclusive o canal Leandro Ost comentou aqui, haha. É isso. O que aconteceu é que, cara, é bastante engraçado mesmo, até porque o professor Maurício ele cita, eu vou colocar aqui pra galera ver, assistam isso. O pessoal usa droga, se atletas suspendidos vocês estão deixando competir, se essa entidade vai fazer o evento aqui com o meu nome acima disso, e é isso que está acontecendo agora, vai acontecer na semana que vem em São Paulo, né? Então, como todo mundo sabe, ele é um grande influenciador e formador de opinião na área do fisiculturismo, né? Por ter sido do esporte. Ele se tornou conhecido no planeta por causa do esporte, depois aí foi para a vida política e filmes e tal, mas começou com o esporte, né? E o vínculo dele com a NPC traz uma mensagem completamente contra todo o trabalho que nós estamos fazendo nos 10 últimos anos para tentar acabar com o problema dentro do esporte, né? Então, as mais de 30 mil academias que nós temos no país, com 14 milhões de praticantes aí de atividade física, estão lotadas de jovens inspirados em tudo que o Arnold Schwarzenegger representa e conquistou,
né? Eu mesmo era um fã incondicional dele até outro dia, né? Pelo que ele conseguiu como pessoa, isso não tira o mérito de tudo que ele conseguiu fazer, só que ele está dando um exemplo terrível para a sociedade e para esses jovens que estão dentro das academias. E antes que eu me esqueça, eu tive uma entrevista breve com o professor Maurício num desses últimos Arnold Classic que teve aqui no Brasil, ou Expo Nutrition, já não me lembro. Eu perguntei para ele a respeito de por que a FBB Brasil não pagava premiações em dinheiro para os atletas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, se você tiver curiosidade para saber qual foi a resposta, está aqui. Então, até esses dias atrás, o professor Maurício ainda era fã do Arnold. O que aconteceu? O Arnold ele nunca negou a utilização de esteroides na época dele. Cara, eu já vi milhares de fotografias do professor Maurício em eventos com o Arnold e tudo. O que aconteceu? De repente, bateu uma crise de consciência. Cara, como é que o cara deixou de ser fã do Arnold esses dias aí? O Arnold nunca negou a utilização de esteroides, inclusive naquela época que ele utilizava quando ele competia, era legalizado nos Estados Unidos, não havia nenhuma lei proibindo. Todos os atletas que hoje, o Eduardo Corrêa colocou isso aqui de uma forma tão clara e tão boa, todos os atletas que ele criminalizou de traficantes e não sei o que, são atletas que ele fazia foto esses dias aí e viajava com os caras para eventos. Então fica difícil, né, cara? Fica difícil. Isso daí não ajudou, não agregou em nada o esporte. Hoje há uma concorrência óbvia no Brasil entre a Pro League e a Elite Pro. A Elite Pro é uma federação menos importante somente porque a Pro League ficou com os shows principais. Todo mundo quer participar do Olímpia. A galera quer ser convidada para participar do Arnold Classic Ohio. Então é por isso que a Elite Pro ficou para trás, porque ela ficou com shows menos importantes. E a participação do bodybuilding no esporte olímpico, ela é interessante, claro que é interessante, mas não vai mudar absolutamente em nada a vida do atleta normal, porque o atleta normal vai querer continuar sendo Mr. Olímpia. Assim como você vai querer ser campeão do mundo de futebol, da Copa do Mundo FIFA, você vai querer ser campeão da Copa do Mundo do Bodybuilding, da Pro League, que é o Mr. Olímpia. Ser campeão olímpico de futebol não tem a mesma importância. Ser campeão olímpico de tênis não tem a mesma importância do que vencer um Grand Slam, por exemplo. Ser campeão olímpico de atletismo em qualquer modalidade é muito importante, mais importante do que ser campeão mundial da modalidade. Mas isso não se reflete em todos os esportes e seguramente não vai se refletir no bodybuilding. Eu lembro de um artigo do professor Valdemar Guimarães há muitos anos atrás, tipo 15 ou 18 anos atrás, que ele escreveu, se eu não me engano, para Muscle Inform, a afinada Muscle Inform. Saudades dessa revista, hoje em dia não há mais publicações praticamente livres no Brasil. E ele escreveu algo assim, o bodybuilding não vai ser esporte olímpico. Who cares? Quem se importa? Ninguém se importa nada com isso, na verdade. Eu acho que alguns atletas talvez gostariam de ser campeões olímpicos, ok, mas a grande maioria, sem dúvida nenhuma, quer ser Mr. Olímpia. Então, esse esforço para criminalizar o atleta e tudo, não foi legal. E eu vou dizer uma outra coisa, além disso tudo que já foi dito, para quem assiste a audiência e não está envolvido com o esporte, não acompanha o que acontece, não sabe a realidade, se eu sou um pai de família, um contador, um advogado, um executivo de alguma empresa e eu não participo disso, eu acompanho outras coisas, eu assisti isso aqui, que nenhuma das senadoras que estava ali acompanhando a audiência, ela estava chocada. Ela interrompeu uma vez a audiência e falou assim, pelo amor de Deus, mas o que é que nós estamos fazendo para combater isso? Porque várias vezes é citado por um dirigente da agência antidoping que pessoas morrem, eu escutei mais de 10 vezes ali. Então foi bem... Foi um show, cara. Foi um show. Eu assisti e olha, não é um negócio que você para de assistir porque tá chato. Não, assistam. É legal de ver. Se você tá envolvido com esporte de alguma forma, se você acompanha o nosso canal, você já tem embasamento suficiente para assistir aquilo e dar umas risadas, porque realmente foi um show. E é isso, galera. Então, foi como
Eduardo Corrêa sabiamente colocou aqui, lamentável os argumentos utilizados, lamentável, e existem atletas que querem competir naturalmente e existem federações naturais, eles podem competir naturalmente, o doping ele sempre vai existir, não há o que fazer, em todos os esportes. Eu acho uma barbaridade, eu vou dar outra opinião aqui que não tem nada a ver, eu acho uma barbaridade quando atletas competitivos e outros curiosos, marombeiros comuns da vila e atletas competitivos publicam coisas se aplicando, se injetando, mostrando os bujão, mostrando seringa, ahahá, naquela algazarra. Eu não acho isso de extremo mau gosto, só eu acho isso uma barbaridade. Eu acho que isso é de uma pequenez espiritual assim gigante. E para vocês que alguns de vocês vão argumentar que mas é que tem que mostrar a realidade do esporte, não sei o quê. Cara, todo mundo sabe a realidade do esporte, ninguém é idiota. Você não precisa esfregar na cara de uma dona de casa uma seringa. Eu acho que isso aí é de um mau gosto, assim, pequenez espiritual. Eu acho que é a palavra mais adequada. Mas fulano de tal teve coragem de expor, não sei o que. Não, cara, fulano de tal é um ridículo, não teve coragem de nada. Não, fulano de tal foi o primeiro a falar da realidade. Não foi. O primeiro que falou da realidade aqui no Brasil foi o professor Valdemar Guimarães, com publicações a respeito, best-sellers da década de 90, como Anabolismo Total, que eu tinha uma das primeiras 2 ou 3 printagens que rolou. Inclusive que é daqui de Londrina, é por isso que eu tenho isso aí e que eu posso falar com essa propriedade. Então, esses caras que ficam se aplicando na internet, para mim, são os ridículos, e esses sim têm que ser punidos, banidos do esporte. Agora, falar que o atleta é traficante, que o atleta é um criminoso, que o atleta está manchando o esporte, que o atleta devia ser um herói para as crianças, que está influenciando negativamente, não sei o que. Todo mundo sabe que o esporte competitivo, em qualquer modalidade, ele não é saudável. Isso a gente aprende na faculdade de educação física. Então, eu acho que foi ruim, foi uma participação ruim aqui do professor Maurício. Você que está me ouvindo, deixa aqui o seu comentário refinado. Eu não vou alongar mais esse vídeo não, porque acho que já está dada aqui a minha opinião e fica aberto aqui o posicionamento de qualquer pessoa que quiser dialogar a respeito disso. Muito obrigado, fiquem com a gente e até o próximo.